Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, doutor Eduardo Val. Prazer conhecer o nosso colega André Sadi, que há pouco falou sobre a questão funcional e orgânica do Estado brasileiro e a sua atuação econômica. É um prazer muito grande estar com vocês aqui. A primeira vez que eu venho na UF, na Faculdade de Direito. Eu vou falar algumas coisas iniciais sobre a relação entre direito, economia e administração pública. E, no segundo momento, vou identificar algumas coisas que eu reputo importante na administração pública com objeto de criticá-lo e para melhorá-lo. E, no fim, a questão da política pública e a questão da crise, que hoje é bastante forte entre nós. Eu tenho conversado muito com o Eduardo Val, há um tempo atrás, e ponderado algumas deficiências, digamos, cultural, e deficiências que eu chamaria até forçosamente de subdesenvolvimento das ideias políticas entre nós, pensadores do direito, da economia e da administração pública no Brasil. As faculdades de direito, eu conheço várias, eu sou regulador pelo MEC, em regra, não colocam a economia como um foco privilegiado de análise, como fosse algo estranho. Os economistas não estudam direito porque é algo estranho dos seus objetos de estudos. A administração pública no Brasil, como nós sabemos, não existe faculdade, não existe formadores de administração pública no Brasil. As primeiras foram criadas há 5 anos, eu criei na Unirio, logo em seguida foi criado na UF e na Fundação Getúlio Vargas. Quer dizer, a maior demanda que nós temos no Brasil hoje chama-se administração pública, recursos perfilados, adequados, justapostos e, mais que isso, acabou de falar para o André Sadi, concepção de órgãos bem concebidos. Então, observamos que o buraco nosso é muito mais embaixo. Eu uso uma expressão um pouco forte também, para ser impactante. O problema no Brasil hoje, a gente chama de crise, não é nada de crise política, nada de crise econômica, crise não sei o quê. A crise nossa é mais profunda que todas elas, que eu chamaria uma crise de civilizatória. Digo aos senhores, sem medo de errar, poucos órgãos no Brasil funcionam bem e que estão limpas, isto é, trabalham sem problemas de corrupção, de funcionalidade, poucos. E saibam, senhores, eu na universidade, eu sou da Comissão de Ética Pública, sou presidente da comissão, e eu sou nomeado pelo reitor da Universidade da DOC para fazer parte das comissões administrativas de inquérito administrativo, uma coisa que poucas pessoas gostam. Eu confesso que eu sou da comissão, mas não sou simpático a ela, não gosto. E eu num inquérito, estou aqui na UF, e me chama a atenção que eu recebia nesse instante um e-mail que o condenado meu aqui na UF, condenado tipo Eduardo Cunha, com cheque identificado, foi promovido ontem e hoje aqui na UF como pró-reitor. É assim que funciona, quer dizer, assim, ali nós temos um sistema jurídico, político, totalmente viciado por comandos e apoios que as pessoas que teriam que estar muito longe dos órgãos de decisão, nesse momento, sobem os graus de decisão. Isso não é pela história que eu tive dessa pessoa, que eu levantei toda a vida dele, ele está 40 anos aqui dentro e vai ficar mais 40 anos ou 1000 anos aqui dentro. Quer dizer, sempre ganhando nesses cargos, etc., e decidindo e se apropriando das rendas públicas. E é um homem festejado aqui dentro. Isso acontece aqui e certamente em todas as universidades. Certamente em todas as universidades. Aqui eu falo porque eu sou do órgão revisor e crítico desse processo. Então, recebo agora, com tristeza, então a gente pensa que o problema está em Brasília. Também está em Brasília, mas está aqui dentro. Aqui, bem pertinho da gente. Então, os problemas nossos começam na nossa sala. Então, voltando à questão cultural. Eu reputo que nós temos que repensar os modelos hoje de reflexão de cultura nas 3 áreas. Administração pública, direito e economia. Na faculdade de Direito, em regra, a gente estuda, Armando está estudando, economia política. Adam Smith e os fisiocratas, a mão invisível. Marx não se estuda, porque Marx não é economista, é filósofo. Na filosofia, Marx é economista. E assim vai indo. Quer dizer, um empurra para o outro. Faz-me lembrar aquele caso, um caso no direito que a gente brinca, que houve um caso verdadeiro em Nova Iguaçu, e em Nilópolis, eu não sei qual é o rio, tem um rio e tinha um morto no meio do rio. Chegou a polícia de um lado, viu o morto. Ah, mas é pobre. Pegou uma varinha, empurrou o morto para o outro lado do rio.
Alô, delegado, tem um morto do teu lado. Foi uma inspeção da polícia, ela olhou o morto, empurrou a cavalinha para o outro lado. Alô, delegado. Por quê? Porque pessoas humildes, sem identidade, sem dinheiro nesse país, valem zero. Não é isso? Então, quer dizer, um empurra para o outro. E esse é o problema da responsabilidade. Responsabilidade, a etimologia diz a pessoa que dá respostas. Nós temos um problema de transportar para o outro os problemas que são nossos. Isso se dá nas relações pessoais, nas relações institucionais e funcionais. Isso é uma regra, é uma questão cultural nossa. Ninguém assume o problema. E se cada um assume o seu problema, obviamente que não funciona nem a vida particular, nem a vida de Estado. Então, eu levanto essa questão primeiro, que nós temos que revisar os modelos universitários. Os modelos que nós temos que fazer, o que o Sadio há pouco falar, temos que pensar as coisas de forma intrigadas, complexas, e não como coisa simples. Como se o direito fosse um conjunto de regras, a economia uma somatória de valores de produção, a administração pública fosse o resultado disso ou daquilo. Não. Temos que ver isso num conjunto harmônico de interesses entrelaçados, coisas complexas. E coisas complexas requerem o quê? Estudos, e não achismo. Aí está a universidade, está o centro de estudos, para refletir, pensar e planejar. Já que o Sadi falou do modelo da organização pública, que ele falou mais da questão da organização, eu vou falar de uma outra questão que é muito cara para nós, na administração pública, que é a questão do planejamento. Nós não temos planejamento. É uma questão cultural nossa. Nós não temos no Estado e nem na vida particular nossa. Aí faz-me lembrar o Garodi, lá nos anos 70, na França, cada um de nós tem que ser um projeto. O Estado tem que ser um projeto. Nós não temos projetos. Eu acabei de vir numa avaliação de uma universidade, chama-se UNILA, que fica a Universidade de Integração Latino-Americana, onde foi feito, desculpa a expressão, nas coxas, e no Foz do Iguaçu, tem quase mais professores que alunos. E professores de EA que não parecem, não tem sala de aula, não tem. Quer dizer, olha o desperdício de dinheiro público para atender uma demanda política do senhor Lula. Quer dizer, nós podemos ter beneplácito. Cria-se órgãos gratuitos, até as intenções, a obra finalística de integração da América Latina é bem-vinda, óbvio. Mas fazia para e passo, com metas, com resultados, nada é feito. Então, planejamento, eu falaria o seguinte: no 174, a Constituição Federal diz, o planejamento público, tanto como a regulação e fiscalização, ele é determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Como é que o setor privado vai atuar num estado de coisas onde não tem planejamento? E faz-me lembrar num caso aqui recente, pegando essa crise de Petrobras, que é muito grave e muito caro a nós brasileiros, já que saímos às ruas dizendo Petrobras o que existe de melhor no Brasil, a expressão do Brasil no exterior, do Brasil internamente, na tecnologia, todas as questões, só coisas boas. Não sabíamos que dentro tinha um problema colossal de erros de condução de projetos, erro de condução de corrupção, ausência de planejamento total. E aí me chama a atenção numa frase política, mas impactante, dita pela presidente Dilma, quando foi adquirido aquela refinaria chamada Pasadena, nos Estados Unidos, que ela diz assim, foi uma aquisição, foi um projeto falho. Isto é, foi uma decisão, escrevi aqui, ela diz assim, uma política pública falha. O que quer dizer política falha? Nós não tínhamos, naquele momento, nós tínhamos as análises corretas sobre as mudanças de matriz energética no mundo, sabíamos do advento do xisto, que foi impactante, tanto que o petróleo desceu para 50, por causa do xisto, e da mudança da matriz energética no mundo, as outras fontes alternativas ao petróleo. O que faz o governo brasileiro, por razões de erros de condução política? Erros. Faz expansão da Petrobras no exterior, adquirindo refinarias quebradas, daí o problema que vai sair em breve, esse problema da África, que pega esse banqueiro que está preso agora, que pega o deputado Cunha, e pega Pasadena. Erros grosseiros da condução, da extensão de uma obra, e não tem transparência pública. Ou se tem transparência pública, os órgãos de controle não passaram para a gente. Eu te perguntei, mas vem cá, Tribunal de Contas, você não sabia que tinha esse problema de Pasadena, que é tão grave, de bilhões para lá, bilhões para cá, porque não é somas pequenas, tudo somas altíssimas,
Quer dizer, são valores pequeninos, a gente poderia identificar, mas não é, somos muito altos. E paz. Então, isso é um problema grosseiro da condução da coisa pública. Então, além disso, erros de análise estava correta, a análise dizia não expandir, isso era o contrário, quer dizer, saltaram, não respeitaram a decisão dos órgãos técnicos, decidiram politicamente, induziram a erro, então, a própria empresa, e atrás disso tinha todo um jogo de corrupção. E o que nós sabemos hoje está fica aberto. Então, a ausência de planejamento leva a esse problema. Levantando esses problemas da ausência de planejamento, eu levanto duas questões ligadas, professor Val, na área do direito. Eu escrevi assim, problemas nossos recorrentes, ligados a isso. Problema da impunidade. Eu acho que esse é o problema mais sério do Brasil. Enquanto nós não sabermos o que é punição, nem que seja uma punição pequena, não tem jeito. O problema da punibilidade. Tanto que nós estamos escandalizados agora, porque alguns tribunais estão funcionando a contento, cumprindo as regras. E isso impacta a gente porque nós não estamos preparados. Não faz parte da nossa cultura a punibilidade. Uma questão grave que eu acho isso, que nós temos que resolver, isso é cultural. E faz-me lembrar um dado que eu digo para os alunos de Sociologia do Direito. O que é Sociologia do Direito? Basicamente, são várias coisas que a gente não sabe bem o que é Sociologia do Direito. Mas uma das questões é como é que as pessoas do povo, leigas, entendem as decisões judiciais. E me faz lembrar um fato havido na minha casa, quando prenderam o filho do Paulo Maluf por corrupção. E a minha sogra diz assim, coitadinho do Malufinho, um homem tão elegante foi preso, algemado. Quer dizer, isso é um sentimento, eu fiz me lembrar assim, um sentimento de senso comum, como nós, brancos, classe média, não queremos ser vistos presos. Não faz parte da nossa tradição, porque só os excluídos é que podem serem presos, ser condenados, etc. Então, isso é uma leitura incorreta das instituições, das punibilidades. Segunda questão que eu reputo importante é a insegurança jurídica decorrente da ausência de planejamento dos contratos públicos. Não tem contratos hoje públicos que não são alterados por induções políticas. Então, nós pegamos todos, quase, tem uma outra intervenção de ordem política, seja dos agentes internos, seja dos agentes externos, que são os parlamentares, etc., por razões de toda a ordem, que mexem os contratos. Isso impacta a confiança, a confiabilidade do sistema jurídico brasileiro. O IPEA, que é o Instituto de Planejamento da Presidência da República, fez um estudo no passado e chegou num número, mas como chegou nesse número, numa modelagem, viu, Armando, isso é importante ver, isso é bacana. Ele diz uma frase lá, no IPEA, se nós no Brasil tivéssemos segurança jurídica nos contratos, nós teríamos um impacto de 4% no PIB. E por que não 13% e não por que 5%? Aí não sei como é que eles fazem os insumos de impacto. Quer dizer, olha que problema sério que nós temos na ausência da insegurança jurídica nos contratos administrativos, em contratos públicos e privados. Quer dizer, é gravíssimo. Nós vamos 4% no PIB. Imagina calcular isso, a repercussão. Como é que eles chegaram a isso? Não sei, mas tem um estudo sofisticado do IPEA, tá? A outra questão, o ambiente de negócio no Brasil. O ambiente de negócio no Brasil está degradado. Por quê? Tu tem insegurança jurídica, tu tem impunidade, tu tem corrupção e tu não tem planejamento. Como é que eu vou investir num país que tem esses insumos tão grandiloquentes, são diretrizes fundamentais, que estão carcomidos? Por que os grupos internacionais podem observar que, independente disso, está vindo muito dinheiro do exterior para o Brasil? Esse ano vai ser investido 40 bilhões. É pouco, mas é 40 bilhões. Por quê? Porque a economia no Brasil é muito pujante e nós temos em escala. O Brasil tudo em escala, se vende, se compra, tudo em escala. Então os grupos vêm porque sabem que aqui tem economia pujante e tem escala, porque o país é continental. Por essa razão, e somente essa. Outra questão que repercute nisso também, a baixa participação dos empresários na produção da infraestrutura. Os empresários brasileiros e internacionais têm baixa participação, mais baixa que o Chile, que o Peru, que a Argentina. Nós somos na América Latina quase uns lanternas. Por quê? Tudo está ligado a isso.
Aí nós podemos pensar, mas o empresariado brasileiro é muito afoito, muito rápido, ele só vai na boa. É verdade. Porque a lógica egoísta do empresário faz parte desse mundo animal, que é o empresário, que ele quer ter lucro antes de começar a operação. Então, ali tem que ter um sistema de combinação de freios e contrapesos, de motivações e de convencimentos, para que as coisas andem a contento. Então, temos experiências, por exemplo, de participação público-privada no Brasil, que deram certo. Mas a regra é que não deu certo. A regra não deu certo. A semana retrasada, eu e o Tadeu fomos visitar a parceria público-privada em Rio das Ostras, que é a primeira parceria no Brasil, PPP, sobre saneamento, em Rio das Ostras. Rio das Ostras é uma cidadezinha próxima daqui, que não tinha água e não tinha saneamento. Foi feito a mando da Odebrecht, não tinha massa crítica para fazer um bom projeto. O projeto foi contratado, o contrato foi 4 bilhões, já gastaram 600 bilhões, deve mais 3 bilhões e a obra está parada. Não se entenderam. Quer dizer assim, uma coisa, um escândalo total. Entendeu? Aí você vai pegar as PPPs que deram certo em Minas Gerais, tem na área da educação, saúde, em Santa Catarina, Paraná, tem as experiências dos presídios. Então tem várias experiências bem-sucedidas. Eu acho que não tem outra alternativa, que nesse momento de crise fiscal do Brasil, nós temos que buscar outra alternativa, porque o Estado, olha o Estado do Rio de Janeiro, viu o Pezão falando ontem, falta 2 bilhões para pagar a folha, 2 bilhões, ele não tem dinheiro. Como é que o Estado do Rio de Janeiro vai investir em estrada, em saúde, se não tem para pagar a folha? O Rio Grande do Sul, meu Estado, mesma coisa, quer dizer, o Estado, ele vive para atividade, não fim, mas para atividade de meio. Como é que tu vai pagar imposto que o Estado não alcança a atividade de fim, só a atividade de meio, para pagar servidores? Então, os problemas da crise fiscal total entre nós. Então, o chamamento que eu faria era para criar esse ambiente de negócio, mas aí tem todos os problemas políticos que nós estamos acompanhando, o pedido de impeachment da Dilma, a crise política, não temos liderança, não temos projeto de poder, tirar ela, botar quem? Então é um problema, dá um nó no sistema nosso. E observem tudo isso. Quem está provocando esses problemas? Não é a sociedade. É uma crise de caciquismo, uma briga de caciques políticos, mas um jogo basicamente de poder, e estão em subsistemas político, econômico e social distanciados. Pode observar que o mundo da política está diferente do mundo social. A sociedade não está dando muita atenção para eles, porque estão no outro mundo. Estão decidindo coisas completamente loucas contra a sociedade, entendeu? Então, voltando aqui para os problemas de inovação do setor público ligado ao planejamento. Tem um autor americano chamado Robert Bain, que ele é um pesquisador de inovação do setor público. Ele diz algumas coisas que eu reputo registrar agora aos senhores. A primeira é priorizar a solução de erros administrativos. O que é priorizar a solução? Nós temos um erro grosseiro entre nós de continuar com o erro, sabendo que as experiências foram nefastas, fracassadas e continuamos no erro. Então, a primeira coisa, identificar o erro, obviamente, é retificar. Aí tem as figuras jurídicas clássicas de convalidar, retificar, anular e modificar o controle de procedimento operacional, seja o que for. Outra questão, criar uma comissão de performance, que nós não temos isso. Veja, na faculdade, nós temos uma comissão de avaliação dos professores, que medimos quantitativamente quantos professores das turmas de aula, quantas isso, quanto aquilo, mas nós não temos um controle efetivo de produção, de qualidade, etc. Quer dizer, isso não é só na universidade, tem que ser geral. Controle de performance, baseado em metas e resultados, etc. Premiar equipes, outra coisa da universidade, professor. Temos que premiar cada vez mais equipes, porque eu entendo que não existe mais no mundo moderno homens inteligentes, existem equipes inteligentes. Então, se isso é verdadeiro, nós vamos trabalhar se esforçar, porque no mundo da academia é o reino da vaidade. E como é que tu faz uma equipe? É difícil, mas por unidade cultural, temática, etc., criar equipes, e essas equipes, e somente as equipes serem homenageadas, e não mais o indivíduo, para sair dessa questão do sacrossanto, eu sei, os outros não sabem. E, ao mesmo tempo, criar uma coisa entre nós, punir os maus funcionários, não tem jeito. Eu falo da minha universidade, que funciona muito mal as coisas, porque ninguém pune, porque não tem dono, nos dias que não tem dono, é assim que funciona.
Criar novas categorias de trabalho. O que é criar novas categorias de trabalho? O professor ser algo mais aberto às várias atividades da FET. Eu falo no meu departamento de gestão pública, lá tem a disciplina 1. A disciplina 2 o professor não dá porque não fez o concurso público. Então fica, só sabe a 1. Como ele só tem uma turma, ele não dá a turma 2, porque a turma 2, então, mais ou menos no direito público, quem dá administrativo, como eu dou de administrativo, se esforçando, tu dá constitucional, mais fácil. E se esforçando, dá tributário. Né? O que dá penal, dá processo penal, quer dizer, são áreas afins. Então, nós temos que abrir essa questão, o professor, o chamado equivalente, não naquele sistema de módulos, mas o professor que está as suas atividades mais abertas. Difundir entre nós experiências exitosas. Falar menos de fracassos e mais de experiências bem-sucedidas, inovadoras. E que tem várias, tem muitas. Liderança e comprometimento. Outro problema. O concurso público recruta o quê? Duas coisas, habilidade e competência para determinada função e cargo-função, mas não recruta caráter, boa vontade, honestidade. Isso são atributos pessoais e que muitas vezes não acontece. Relata um fato verdadeiro. Eu sou da banca do concurso público na Unirio, contratamos um professor de finanças públicas. O professor tomou posse, eu aloquei a ele a turma. Um mês depois, ele trouxe um atestado médico, estava com câncer no intestino. Chamei o setor médico, a universidade testou, positivo. Passado um mês, eu enxergo na televisão, falando de forma, um sorriso largo, noutra instituição de ensino. Chama o professor, como é que o senhor está lá? Lá a doença não incomoda, aqui incomoda. Antes de chegar, já trouxe com um novo atestado, renovou o atestado. E assim fica, quer dizer. Então, ali, o concurso público recruta, umas atribuições, não quer trabalhar, vai ficar a vida inteira assim, trocando documentos, etc. Umas coisas bacanas em políticas públicas e planejamento, eu chamo da questão da definição de metas e resultados. Hoje tem novas métricas colocadas por grandes especialistas em administração pública para definir isso. E dá para definir e cumprir metas e resultados. Aí disse, não, mas isso aí é iniciativa privada. Não quero ser iniciativa privada, são modelos diferentes. Mas a universidade não pode, o órgão público não pode ficar sem estabelecer o que vai fazer. Falo na área da educação. Nos últimos anos, podemos pegar na economia e direito, nós triplicamos os orçamentos públicos na área da educação superior. Isso pegamos também, esse mesmo valor que entrou, triplicamos, ele não redundou na saída de qualidade e quantidade suficiente no mesmo impacto econômico. Entrou 3, depois de 5 anos, que é a maturação dos cursos, tinha que sair 3, ou 9, saiu 4. Quer dizer, aumentou, triplicamos a entrada, mas não triplicamos na saída. Quer dizer que ficou por dentro da burocracia. Isso é economia, finanças públicas, resultados e metas. E isso dá para quantificar. Tanto que a experiência que foi feita pelo MEC do professor equivalente a isso, para saber quantos professores tu precisa por cada instituição de ensino. As formas de participação econômica na atividade econômica das empresas. Uma das coisas recorrentes é que as empresas dizem, nós não investimos no Brasil porque as taxas de retorno são muito aquém. Isso não é verdadeiro. Pelo contrário, as taxas de retorno no Brasil são as mais alvissareiras do mundo. O governo federal, nas concessões, a vida não agora, mais passada, estavam definindo em 7% a 8% a taxa de retorno. Que são taxas mundiais universais. Não conseguimos ter interessados. Agora aumentou para 9,2%. 9,2% do capital investido, que chama-se inversão financeira, é valores muito altos. Mas dá para pagar, porque nesse momento de crise nós não temos para onde correr. Temos que pagar mais para ter do que não ter. É melhor ter hoje infraestrutura do que não ter, nem que pagamos mais caro. E incentivos fiscais, creditícios, bancários, criação de áreas industriais, etc. Todos os institutos são bem-vindos, mas tem que ter muita ponderação. Vamos pegar alguns casos práticos de planejamento, bem-sucedidos e mal-sucedidos. Bem-sucedidos, o governo pensou a política pública de financiamento via BNDES, de financiar os campeões de proteína. Criou o JBS, Friboi, etc., etc., para serem grandes matrizes universais de exportação. Obviamente que isso alavancou
o agronegócio em algumas regiões do Brasil, criamos portos, etc, etc. Só que o custo disso é tão impactante para as despesas públicas que basicamente é o problema que o governo está tendo hoje para fazer caixa. Quer dizer, a ideia foi boa, a política estava correta, mas a alocação de valores foi mal calculado, porque foram valores muito altos para a aplicação. Então, isso está errado. Ele acerta numa coisa, mas erra na outra coisa. Formas de financiamento e taxa de retorno, que é um problema recorrente. Então, taxa de retorno. Hoje o governo está contratando a 9.2, são as últimas concessões públicas, que foi dessas transmissão de redes, que eu acho bacana ver um capital chinês para o Brasil, isso é bem-vindo. E investimentos. Hoje a capacidade do governo, via orçamento federal, investimento direto é pequeno, ou quase nulo, é muito baixo. A Petrobras, que era a maior empresa brasileira que fazia os investimentos, na ordem de 60% do investimento nacional, está com problema de caixa, os investimentos caíram bastante. Os grupos econômicos hoje, bancários, Bradesco, estão investindo baixo, também estão investindo basicamente nas linhas mais fáceis e sociais por força dos agregados sociais, que é casas populares, etc. E infraestrutura, quem faz hoje é via BNDES e Banco do Brasil. Então, internamente, nós estamos com um problema creditício. Nós não temos como fazer isso. E como é que se responde a isso? Essa é a dúvida. Contrair empréstimo internacional, como nós não temos dívida internacional como nós tínhamos no passado, para fazer uma nova dívida externa para cá, o custo dessa contração de dívida hoje seria muito alto pelos problemas internos. Então, em outras palavras, investimentos no Brasil temos que fazer a curto prazo, porque nós temos problemas sérios de infraestrutura. O Brasil tem capacidade econômica, mas criou internamente um nó político, administrativo e jurídico que tem que sair dessa. Então, nós vamos ficar, eu acho, Eduardo, a minha leitura que eu faço, vamos ver um período histórico aí, de 1 ano, 2 anos, numa letargia política, num desespero, numa crise de psicologia social, todos nós temerosos conosco mesmo, com a sociedade, com o Estado, e com isso nós não investimos. Então, nós vamos viver um período não de crise econômica no sentido estrito, mas uma crise psicológica, uma doença, uma enfermidade psicológica, porque a gente não está enxergando alternativas no grupo A, no grupo B, no grupo C. E deu um nó. E temos que investir. Então, nesse momento, é um momento de crise, porque a crise, até a palavra diz crise e investimentos. Como se investe, temos um nó. Isso nós vamos resolver, porque a humanidade sempre resolve seus problemas. Mas isso demora um lapso temporal. Quanto tempo? Nós não sabemos quanto tempo, se é 1 ano, 2 anos, etc. Então, nós vamos ter que enfrentar isso. Como é que tu atrai o setor, atrai o setor privado para investimento de infraestrutura? Tu faz por várias formas, que eu falei há pouco. A PPP, as concessões, as permissões, as autorizações e os contratos públicos. As PPPs, hoje basicamente estão paradas, as PPPs no Brasil. As novas são poucas. E na experiência PPP no Brasil, o que mais bem deu certo foram algumas que eu disse há pouco, mas nem com uma grande experiência exitosa de fazer um modelo, esse é o modelo adequado. E eu relato várias que não deram certo. Em Minas Gerais, tem várias que deram certos, etc. Eu vejo a PPP como um bom instrumento, mas nesse momento eu vejo com dificuldade pelos problemas nossos. As concessões, eu acho que nesse momento, sim, as concessões comuns, o governo tinha que fazer uma grande política de concessões públicas, inclusive até para fazer caixa, concessões públicas. Eu acharia uma grande saída hoje do governo, seriam as concessões públicas. Repassar serviços públicos fundamentais, que o governo não tem condições de gestão, ou a gestão não é adequada, a fazer as concessões públicas, aeroportos, essas coisas que o governo está tentando fazer. Só que tem que ter uma certa agilidade, não está fazendo. Contratações públicas de grandes obras. Aí o governo contratou várias obras de grande impacto, a mais grande é Belo Monte, na ordem de 33 bilhões, e está com problema, porque isso é uma obra, a maturação é 25 anos, e está andando, mas de forma com certa dificuldade. Grandes obras, porque os investimentos no Brasil, públicos, basicamente são puxados pelo Estado, como disse há pouco. E aí o problema é que nós não temos caixa. Então, as contratações de grandes obras, porque com a grande obra estou contratando
Como foi aqui em Niterói, quando a Petrobras estava bombando, não se abriu um mercado em Niterói fantástico, e foi a indústria naval, a indústria petroleira, etc., né? Então, tu cria uma cadeia, uma expertise, nem que os navios de Niterói sejam mais caros que os navios lá fora, mas tu cria uma expertise de recursos humanos, de empregabilidade, de tributos, etc. Tu cria um espaço ótimo de convivência política, econômica, social. Nem que seja mais caro, mas o governo banca para te conhecer. E aí surge, então, para nós encerrarmos, a necessidade do financiamento. De onde é que vem esse dinheiro? Orçamento geral? Da União? Investimento da União. Hoje, você sabe muito bem que, quando nós elegemos o presidente da República, basicamente, elegemos 12%, 13% do orçamento. O presidente da República hoje consegue mexer no orçamento 13%. O resto são verbas carimbadas. Que essa capacidade de mando hoje, de compromissamento do orçamento federal com as demandas sociais, políticas e institucionais, é de 92%, 87%. Quer dizer, então, tu elege um presidente, ele não tem capacidade de mando, porque ele está amarrado, todas as verbas públicas estão carimbadas. E aí surge o problema, como eu vou financiar isso? Então, não vejo outra forma, senão, nesse momento não, mas no médio prazo, fazer endividamento externo. Porque é melhor fazer endividamento externo e pagar futuramente do que não fazer. Então, financiamento externo, melhorar o sistema de garantias. Outra questão importante, sistema de garantias. Nos contratos administrativos que nós fazemos no Brasil, pela Lei 866, as garantias efetivas que o contratado dá para a administração pública é 10%, até 10%. Nós temos que fazer uma coisa diferente, eu penso. Que nesse momento, onde que as obras públicas estão paradas, porque há uma quebradeira por parte da empresa, nós tínhamos que fazer nem que a obra pública saísse mais cara, mas compromissasse a sua securitização. Uma empresa de seguros assumisse uma parte disso, com os seguros, que nós não temos hoje. Nós não temos cultura da securitização, que é o modelo americano. O modelo americano dos contratos públicos, todos eles têm seguro, 100%. Claro que encarece muito a obra, porque tem que botar um terceiro interveniente. Mas nós temos que caminhar para uma coisa de melhoria do sistema de garantias dos contratos administrativos. Eu vejo as obras que, aqui na UF, quantas obras paradas tem, já foi alocado os orçamentos, a empresa contratada já recebeu e fica por isso mesmo. Todas, em qualquer lugar tem isso. E a gente fica à mercê, nós não temos garantias efetivas. Então eu chamo a atenção no sistema de garantias contratuais. Temos que melhorar isso. Como fazer? Também não sei, mas tem várias modelagens no mundo. O modelo francês é um, o modelo inglês é sempre, o modelo americano é outro. E pensar outros modelos. Risco dos contratos. Obviamente que quando a gente contrata uma empresa de longo prazo, como essas obras públicas altas, que tu faz repercussões logística no tempo, tu vai ter problema de riscos, risco de toda a natureza. Então, isso tem que entrar onde? Num processo que tu modele junto com o processo de securitização. Tu cria uma nova figura que nós não temos entre nós. A questão do seguro. Ali entra a questão da cultura nossa, Eduardo. Nós não temos cultura da securitização, nós como do direito. Nós não temos segurança das nossas vidas, não contratamos segurança de vida dos nossos bens. É uma questão nossa. Então, outro problema que eu identifico importante, a securitização de obras públicas. Problemas que as empresas dizem porque não contratam com o Estado. Problemas, então, dos riscos de contratos, a taxa de retorno, e eles chamam de equilíbrio contratual. Vocês sabem, no ano passado, devido às eleições, o governo não aumentou as tarifas de energia, telefone, etc, etc. E aumentou depois das eleições. Entendeu? Isso cria um problema, um rombo, entre aspas, nos seus balanços financeiros de anos eleitorais. E isso desequilibra a questão financeira das empresas, porque não aumenta em decorrência a composição de custos e por razões inflacionárias. São segurados por razões de pressão política eleitoral. Isso é péssimo. E é a cultura nossa, de todos os governos, não é o governo que está aí, todos os governos foram isso. Então eu acho um problema sério. E para encerrar, na questão da economia, de políticas tarifárias, eu penso a questão do equilíbrio contratual, uma questão fundamental. Isso tem que ter sempre colocado, que as empresas querem lucro e querem estabilização, e a questão dos subsídios cruzados e a questão da capacidade contributiva. Quando a gente contrata qualquer serviço público, nós sabemos que
dentro está embutido valores que servem para subsídios cruzados. Para quem não sabe o que é subsídios cruzados, nada mais é do que uma taxa que nós pagamos dentro de um valor genérico para atender demandas de pessoas que têm baixa contribuição econômica. São as pessoas mais pobres, que nós pagamos energia elétrica, telefone, orelhão, etc. Aí surge um debate novo. Eu que sou contribuinte do Estado, pago meus tributos, e quando eu contrato telefone e energia elétrica, eu tenho que pagar novamente, em nome da solidariedade social, um novo custo para as pessoas mais pobres. Então, isso é legal? É jurídico? Isso não está na hora do dia, a gente não sabe discutir isso. Por isso que eu pensei a gente pensar, rediscutir o que são esses subsídios cruzados, que quem tem mais paga para quem tem menos. Nada mais é que uma bitributação, porque já pagou no imposto direto. Então, são várias questões para vocês pensarem, e nós pensamos juntos aí. Obrigado.